Olá, queridos, chegou o momento do nosso estudo. Nosso tema de hoje é um tema bem interessante, pois fala sobre 1000 anos no céu. Primeira pergunta é: será só 1000 anos no céu? A segunda pergunta é: por que 1000 anos no céu? E a terceira pergunta é: por que não começou o estudo ainda? Bom, queridos, vamos lá. 1000 anos no céu. Esse tema é um tema interessante e é um tema importante, pois há várias compreensões sobre esta ideia bíblica ou sobre esta teologia bíblica. Então veja bem, a Bíblia diz sobre 1000 anos, a Bíblia fala sobre 1000 anos no céu. Na verdade, a Bíblia diz sim, a Bíblia fala sobre isso lá em Apocalipse. Então veja bem, abra a tua Bíblia aí junto comigo em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20, versículo 6. Apocalipse 20, verso 6 nos diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então perceba que a Bíblia diz que há duas ressurreições e aquele que tem parte na primeira ressurreição vai ter um privilégio tremendo. Qual o privilégio? Ele terá o privilégio de poder reinar com Cristo Jesus. Pensou que maravilha? Que coisa extraordinária? Mas como é que a terra ficará então, se eu vou passar esses 1000 anos no céu? Como é que a terra ficará durante esses 1000 anos? E quando é que acontece esses 1000 anos? Bom, queridos, esses 1000 anos, conforme o relato bíblico, acontece logo após a vinda de Jesus. Jesus vem, leva os seus para a eternidade, para o céu, e aí então começam o período de 1000 anos. Mas como a terra vai ficar? Bom, primeira coisa, a Bíblia ela falou de duas ressurreições, né? Ela falou ali, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então, queridos, perceba que aqui a Bíblia nos apresenta que há uma primeira ressurreição, mas também a Bíblia fala a respeito de uma segunda ressurreição. E qual é essa segunda ressurreição, pastor? Essa segunda ressurreição é logo após os 1000 anos. Olha só, leia comigo aí em João, capítulo 5, verso 28. Vai comigo no Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e 29. Aí você comprovar aí que não é uma ideia do pastor, mas sim uma ideia bíblica. João 5, verso 28 e 29 diz assim: Mas não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Volta de Jesus. Os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então há uma ressurreição para a vida e há uma ressurreição para o juízo. Apocalipse diz que a ressurreição para a vida é quando Jesus volta e nos leva para o céu para vivermos 1000 anos com ele reinando como sacerdotes. E a ressurreição para a morte ou a ressurreição para o fim é a ressurreição que acontece após esses 1000 anos. Mas vamos continuar o nosso tema aqui. Veja bem o que Jeremias capítulo 4, verso 24 a 27 diz. Jeremias capítulo 4. Barulho das folhas da Bíblia é bonito, né? Jeremias 4, 24 a 27. Diz assim: Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será desolada, porém não a consumirei de todo,
Por isso a terra pranteará e os céus acima se enegrecerão, porque falei, resolvi e não me arrependo, nem me retrato. Como é que a terra vai estar então? A terra vai estar desolada, estará completamente desértica, não haverá nenhuma pessoa viva. Por quê? Porque quando Jesus voltou, os vivos que estavam salvos foram levados para o céu, e os vivos que não aceitaram a Jesus morrem ao ver a glória de Cristo. Então morrem e ficam ali sobre a terra, de maneira ali que não há ninguém para enterrá-los. E aí então começam os 1000 anos. E como é que os 1000 anos ficarão? Como é que a terra ficará? Completamente desolada, céu enegrecido, não terá vida na terra durante estes 1000 anos. E é isso então, queridos, esse período de 1000 anos é o período em que acontece a prisão de Satanás. Satanás é aprisionado por 1000 anos. E aí nós vamos entender sobre esta prisão aí. Olha só, Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a 3. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a 3. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o do abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então a Bíblia nos fala que quando Jesus volta, leva os seus para o céu, para viver 1000 anos de paz do céu, o que acontece com a terra? Fica desolada. E Satanás já é destruído? Não, a Bíblia diz que ele é preso. E aqui a Bíblia diz que ele é preso com correntes, a Bíblia diz que ele é lançado no abismo. Na verdade é uma linguagem simbólica para demonstrar a prisão de Satanás. Satanás ele vai estar preso? Sim, mas não necessariamente com cadeias. Por quê? Porque Satanás estará preso à terra, ele não poderá sair da terra. E a terra vai estar como? Desolada, sem vida. Então, queridos, ele não vai ter ninguém para tentar, ninguém para levar ao pecado. Estará somente ele e seus anjos caídos. E aí então será uma prisão para ele, estará preso. Enquanto os santos reinarão com Cristo por 1000 anos no céu, Satanás por 1000 anos estará aqui na terra preso, vendo a consequência da escolha que ele fez, do seu orgulho, a consequência do pecado. Então, e aí, queridos? Então, pronto, acabou. Só que a Bíblia diz que Satanás vai ser solto por um pouco tempo depois. Mas por que nós vamos estar por 1000 anos no céu? Para ter a certeza da justiça de Deus. É exatamente isso que vai acontecer. Veja bem, vamos ao livro de Coríntios. Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 2. Diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então perceba que Paulo aqui, ele falando aos Coríntios, ele está falando que nós vamos julgar o mundo. E quando é que nós vamos julgar o mundo, sendo que Deus nos chamou para sermos testemunhas? Nós vamos julgar o mundo no período dos 1000 anos, quando nós reinaremos com Cristo e seremos príncipes, seremos sacerdotes, seremos juízes durante 1000 anos. Mas, pastor, juízes do quê? Primeiro, queridos, nós estaremos durante esses 1000 anos não apenas tocando harpa, não apenas olhando a beleza do céu. Nós, na verdade, estaremos confirmando que Deus é justo, porque esse foi o grande problema que Satanás levantou. Satanás disse que Deus era injusto, que Deus, quando colocou sua lei, na verdade ele estava obrigando as pessoas e os seres criados, anjos e homens, estava obrigando a que eles seguissem a vontade de Deus apenas, mas não tivesse necessariamente o livre-arbítrio. Então Satanás levantou uma sombra quanto a Deus, dizendo que Deus era um Deus injusto.
e durante 1000 anos nós estaremos no céu confirmando a justiça de Deus. Como assim confirmando? 3 surpresas. Que 3 surpresas é essa? Primeira, você estar no céu. Querido, você sabe como é a sua vida, eu sei como é a minha, nós sabemos o quão pecadores nós somos, não é? Nós sabemos o quanto nós falhamos, o quanto nós prometemos seguir a Deus e muitas vezes 2, 3 minutos depois já estamos fazendo coisas erradas. Então, queridos, quando nós chegarmos no céu, nós vamos estar surpresos por estar lá, porque nós sabemos que por mais que a gente peça perdão, por mais que a gente se arrependa, a gente sabe que a gente tem a propensão para o pecado, a gente tem a vontade pelo pecado, o desejo pelo pecado. Então a primeira surpresa é a gente estar no céu. E aí a gente vai poder ver os livros de Deus e confirmar que mesmo sendo pecadores, nós buscamos a Deus, nós nos arrependemos de forma genuína e Deus nos perdoou. Essa é a primeira surpresa. Segunda surpresa do céu. Pessoas que você tinha certeza de que estariam no céu e não estão. E aí você vai dizer que Deus é um Deus injusto? Então Deus, ele vai permitir que você julgue os santos, ou seja, ele vai abrir os livros dos céus, o livro do Cordeiro, o livro da vida, e lá então você vai ver, fulano de tal, por que ele não está no céu? Fulano de tal, ele ia na igreja, fulano de tal, ele pregava sobre o evangelho, fulano de tal andava bem alinhado, fulano de tal só sabia falar de Jesus, só que, aí tem lá, né, as letrinhas miúdas, só que fulano de tal tinha uma vida dupla. Ele apresentava para as pessoas uma coisa, mas dentro de casa era outra, onde ele tinha problemas com a esposa, onde tinha problemas de relacionamento com os filhos, onde ele vivia completamente diferente daquilo que ele apresentava para o mundo. Claro, isso é um exemplo, mas essa é uma surpresa que você vai ter no céu, de uma pessoa que você tinha certeza que estaria no céu e não está. E a terceira surpresa, pastor, qual é? A terceira surpresa é pessoas que você tem certeza de que não estarão no céu e quando você chegar lá, vai estar. Quer ver? Eu vou contar para você mais ou menos uma história aqui. Você conhece a história de Estevão, o diácono? Então veja bem, o Estevão, ele estava pregando o evangelho a plenos pulmões e foi levado então diante do sinédrio, foi julgado de blasfêmia e aí então ele foi apedrejado. A última cena que Estevão viu foi homens levando ele para fora da cidade, pegando pedras, dando seus casacos para um jovem chamado Saulo, e aí então ele vê a última cena, que é Cristo ao lado do Pai no céu. E ali então ele é apedrejado, ele é morto. Agora você imagine só, Estevão morreu pregando o evangelho, vamos dizer que ele esteja no céu, e eu acredito que ele estará no céu, e ele chega lá, daqui a pouco ele olha para um lado e vê Saulo. Por que vê Saulo? Porque Saulo se tornou Paulo. Aí ele chega para Jesus e diz assim, Deus, tem algo errado aqui no céu. Tem algo errado aqui no céu. Aquele ali, Saulo, ele estava junto no dia que eu fui apedrejado, que eu morri por causa do seu nome. Ele apoiou, ele era o pior perseguidor dos cristãos e ele está aqui no céu. E aí Deus vai poder abrir os seus livros, vai poder mostrar então esta história, a história de Paulo para Estevão. Estevão vai dizer assim, realmente Deus, realmente ele se arrependeu, ele mudou de vida, realmente é bom que ele esteja aqui. Então, é uma surpresa. Pessoas que você tem certeza que não estariam no céu e lá estão. Queridos, eu não quero ter 3 não, eu quero ter só uma. Cara, que é brincadeira, né? Só uma. Qual surpresa? De eu estar lá. Eu sei dos meus pecados, busco a Deus todos os dias, mas a primeira surpresa que eu quero ter é de estar lá. Na verdade, eu quero ter a garantia em Cristo Jesus hoje. E depois dos 1000 anos, o que vai acontecer? Bom, eu já dei uma ideia aí para você do que vai acontecer. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, Apocalipse, capítulo 20, do versículo 12 ao 15. A Bíblia diz assim: Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono,
Então se abriram os livros. Os livros que nós lemos nos céus, depois dos 1000 anos, eles serão abertos diante dos mortos que ficaram aqui nesta terra, que serão ressuscitados. A ressurreição da morte, que é o grande juízo, o juízo executivo. Então olha só, Apocalipse 20, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, e o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então perceba que depois dos 1000 anos, depois que todos os santos confirmaram que Deus é justo, que quem está no céu deveria estar e quem não está, não deveria estar mesmo, então acabam-se os 1000 anos. E aí, então, queridos, vem o julgamento, vem a execução do juízo dos mortos sem Cristo. E aí, queridos, quando que isso acontece? Apocalipse 20, do versículo 7 a 9, que diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por que Satanás estava preso mesmo? Ele estava preso porque ele estava na terra e não tinha ninguém para tentar. Só que agora nós vimos ali no texto adiante que o que acontece? Os mortos são ressuscitados para serem julgados. Então agora Satanás tem a que tentar. Por isso que ele é solto da prisão. Porque todos aqueles que morreram sem Cristo são ressuscitados depois dos 1000 anos. E aí então Satanás pega eles, tenta eles e leva eles para uma batalha contra Deus. Olha só o que o versículo 8 diz: e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para peleja. O número dessas pessoas é como a areia do mar. E olha só o que acontece agora. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. E a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Queridos, a Bíblia não está escrita necessariamente em ordem cronológica, nem mesmo profecias. Lá em Apocalipse capítulo 20, do verso 12 ao verso 15, diz que Deus coloca então os livros, Deus então ressuscita as pessoas para que haja o julgamento. Só que enquanto Deus ressuscita os mortos para que haja julgamento, Satanás tem alguém para tentar, e ele então reúne aqueles mortos que não foram para o céu, os mortos sem Cristo, e tenta tomar a cidade santa à força. E o que acontece? O juízo acontece. O fogo desce e queima então os pecadores que não aceitaram a Cristo e o pecado. E também, é claro, o originador do pecado. Queridos, de repente isso pode lhe assustar. Pensar que Deus vai mandar fogo do céu e vai acabar com o pecador. Queridos, Deus não quer acabar com o pecador. Ele quer acabar com o pecado. E aí eu faço uma ilustração para você. Vamos dizer que você coloque o seu celular a carregar, e quando você coloca a carregar, você toma um choque. Toma um choque. Qual é que é a ação instantânea de você quando toma um choque? É largar, não é? Então veja bem, usando essa ilustração eu digo para você: se você e eu não queremos sofrer o dano da segunda morte, não queremos ser lançados no lago de fogo, sabe o que a gente precisa? Largar o pecado. Porque Deus, ele vai acabar com o pecado. Deus quer eliminar com o pecado. O fogo está preparado para o pecado e o seu originador, que é Satanás e seus anjos. Mas se eu estiver agarrado ao pecado, o que vai acontecer? Eu também serei lançado junto no fogo. Por isso, queridos, entenda uma coisa: o maior desejo de Deus, o maior desejo de Jesus, o maior desejo do Espírito Santo
é te salvar. É mostrar para você e para mim que nós somos pecadores e que precisamos da graça de Deus. Por isso, querido, se você quer passar 1000 anos reinando com Cristo como sacerdote, entregue tua vida a Ele agora, porque Ele vai voltar. E se Ele voltar, aliás, e quando Ele voltar, Ele quer levar você para viver 1000 anos com Ele no céu e confirmar que Ele é justo, puro, santo e bom. Então, queridos, aí nós temos o nosso próximo tema. Nosso próximo tema é o último inimigo. Que inimigo é esse? Queridos, não é a morte. O último inimigo é Satanás. E aí, então, queridos, nós vamos entender como nós podemos vencer Satanás e a morte. Mas eu já dou um spoiler. A única maneira de vencer o inimigo e a morte, Satanás e a morte, é apenas no poder e no sangue de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que você esteja com Cristo os 1000 anos no céu, porque eu quero estar lá também. Grande abraço e Deus abençoe.